Fala, Dev! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como que você pode controlar o seu list view, saber quando o usuário coloca para cima, arrasta para cima ou mesmo ele arrasta para baixo. E vamos fazer também, capturando essa movimentação, fazer um Float Action Button animado bem bonito. Então, não sai daí e roda a vinheta. Show de bola! Então, um recadinho básico, aqui embaixo tem o grupo do Telegram, se você quiser acompanhar mais rápido, né? Assim, notificações mais rápidas, tem um histórico lá dos vídeos, das coisas que eu tô fazendo, então só clicar aí, entrar lá no nosso grupo do Telegram. Sobre o vídeo de hoje, o que eu achei interessante trazer para vocês? Eu precisei fazer algumas detecções, vamos dizer assim, de movimentação do usuário, por exemplo, saber quando que ele está movimentando para cima, ou mesmo quando ele chega no final da lista, ou mesmo quando ou várias coisas aqui no meu dia a dia, e eu resolvi trazer para vocês justamente como você montar isso e fazer uma animação interessante para mostrar ou não mostrar um Float Action Button. Então, bora pro código. Primeiro, já criei aqui um projetinho, vou até dar um zoom um pouquinho maior aqui para vocês, para ficar um pouquinho, acho que dá para enxergar um pouquinho melhor. Criei um projetinho já aqui, nada muito elaborado, só criei um projeto simples, sem nada. Vou só arrancar esses comentários aqui desnecessários e vou arrancar esse conteúdo todo aqui. Tá? E vamos criar aqui um homepage, uma página nova que eu vou criar aqui. Então, por enquanto ela não existe, por isso está dando erro. Homepage.dart. E import m, padrãozinho, stateful widget. Homepage. Legal, temos aqui a nossa homepage. Vou colocar só um scaffold aqui, só para a gente startar a nossa aplicação e deixar startando aqui, porque ela demora um pouquinho sempre a primeira vez para startar. Legal, vamos deixar startando aqui, vou colocar para startar no iPhone, que já está aqui do lado, e vamos deixar rodar todo o projeto aqui. Na nossa homepage, o que a gente vai colocar aqui? Vou fazer um projetinho bem simples, vou colocar aqui só uma app bar simplona, sem muito detalhe, porque a ideia é mostrar como você captura a movimentação do usuário dentro de um list view, por exemplo, e como você consegue fazer uma animaçãozinha para mostrar ou não mostrar um Float Action Button. Então, a ideia aqui não é montar um layout muito elaborado, mas vamos deixar pelo menos uma app bar aqui, só para a gente ter. Então, Float Action Button animado. Pronto, vou deixar aqui com esse nome, já colocou ali um nomezinho. Vamos colocar aqui no nosso body. No nosso body, eu já vou colocar direto um list view. E esse list view, eu vou fazer um list view, vou gerar ele, né, simples, com os childrens dele. Eu vou fazer uma lista simples, só para ter alguma coisa para você capturar, né, por exemplo, para rolar para cima ou para baixo. Então, list.generate, vou gerar aqui 10 itens dessa lista, sendo de 1 em 1. Desses 10 lists, eu vou mapear ele, vou fazer um map, então vou gerar um código aqui, né? Vou mapear esses números para alguma coisa e vou colocar aqui um container. Retornar aqui um container. Como eu fiz um map, eu preciso fazer aqui um toList, porque o children espera uma lista e não um map, um iterable, né? Que o map retorna para a gente um iterable. Então, o iterable não é esse o objeto que o children espera. Então, geramos aqui. Para a gente ver funcionando, eu vou colocar ele com um widget aqui de media query do tamanho total da minha tela. Então, offContext.size.width e o weight de 200. E para aparecer na tela, eu preciso colocar uma cor, né? Então, vou colocar um colors red aqui. Isso é legal, só que aqui a gente não está vendo nada, né? Porque ele ficou tudo numa cor só. Então, vou fazer aqui um carinha para a gente colocar os pars. Então, o resto da divisão por 2 foi igual a 0, então ele coloca red. Se não, ele coloca blue. Vou deixar aqui um coloridão. Blue não, green. Pronto. Um green. Só que eu não vou deixar um red de 200 para não ficar tão feia assim a tela, só para a gente ver isso aqui funcionando. Então já estamos movendo para cá e movendo para baixo também. Legal, então nós já temos aqui
uma movimentaçãozinha. Agora, o que eu vou colocar? O nosso float action button. Então, o nosso float action button, ele vai ser um float simplão, ponto extend, que eu vou colocar um carinha aqui. O label dele vai ser, por exemplo, a gente poderia fazer um ir para o carrinho, só que esse cara aqui espera um text, né? Um text. Como ele está aqui como um valor fixo, posso definir ele como um const para a gente economizar uma memóriazinha ali básica. Colocar um icon, esse icon eu vou colocar um icons.shopping cart, como se fosse um carrinho mesmo. Legal, já apareceu aqui ó, o nosso botãozinho, só que eu quero que ele fique aqui no centro, eu não gosto dele ali, não gostei dele ali no canto. Então para isso, para mudar a movimentação, a gente coloca aqui um float action button location, e no location a gente floating action button location, eu quero que ele fique no end center float. Pronto, no meiozinho aqui. Legal. Agora o que eu quero fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é capturar essa movimentação para cima e essa movimentação para baixo. Para fazer isso, eu obrigatoriamente preciso de um scroll controller. Então aqui dentro do nosso list view eu preciso adicionar um cara que chega um controlador, que eu preciso na verdade sobrescrever o controlador que ele tem. Então eu preciso passar para ele e falar assim, ó, eu quero que você mande as ações do list view para dentro desse controlador. Então eu vou criar um scroll controller aqui, tá? Esse scroll controller, vou dar o nome dele de scroll controller e vou inicializar ele aqui dentro do nosso init state. Então, init s, aqui no nosso init state, eu vou falar aqui underline scroll controller é igual a scroll controller. Então, inicializei ele aqui. Legal, ele espera aqui, eu vou colocar um final aqui, só pra gente... Opa, final não pode, né? Na verdade, ele fala que não pode, que não está sendo usado, né? No field isn't used, então não estou usando ele em lugar nenhum. Vamos começar a usar ele aqui dentro do nosso list view. Então eu falo agora que meu list view tem uma controller, então toda ação que acontecer dentro desse list view, ele vai disparar a minha controller. Legal, feito isso, o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso adicionar um ouvinte, um listener. Então aqui no nosso scroll controller, ele tem a possibilidade agora da gente adicionar um listener. Um listener nada mais é do que um ouvinte, né? Todo evento que acontecer aqui dentro desse meu list view, ele vai chamar esse listener aqui. Dentro desse listener agora, eu vou fazer aqui um switch. Dentro do switch, que é o quê? Eu vou verificar qual é a direção que o usuário colocou nesse scroll view. E como que eu faço isso? Lá no scroll, ele tem um cara que me chama position. E dentro de position eu tenho user scroll directory. Então ele vai me retornar uma direção para onde o usuário está me mandando. Esse valor aqui, ele me retorna um numérico, se eu não me engano. Ó, scroll director, acho que ele deixa eu lembrar aqui. Não, ele é um scroll director, na verdade, que na verdade é um 0 ou 1, na verdade, por baixo dos panos, né? Mas aqui no case, ó, ele vai dar pra gente, até já adicionar aqui, ó, os 3 opções que ele pode fazer, que é forward, idle, então tipo, ele tá, vamos começar pelo final, né? Então ele tá parado, ele não tá sendo movimentado para nada. Scroll forward, então ele tá movimentando ele para cima, ou scroll reverse, que ele tá movimentando ele para baixo, tá? Então aqui eu vou fazer um print, só importar aqui para ele parar de reclamar, parado, print subindo, e um print aqui descendo, subindo. Vamos restartar isso aqui, porque eu fiz uma alteração no init state, então ele espera que eu tenha que restartar para ele capturar. Vamos olhar aqui no nosso console e vou começar a movimentar, ó. Descendo. Aqui, na verdade, quando eu arrasto para cima, o scroll está descendo. Então, se eu puxar, o scroll está subindo, né? Então, o usuário está subindo, o usuário está descendo a lista, o usuário está subindo a lista. Então, ele está subindo a lista e descendo a lista. Legal. Esse é o primeiro item que a gente implementou aqui. Então, dessa forma que você consegue capturar os eventos de um scroll. Feito isso,
Agora a gente vai fazer uma mágicazinha aqui para o quê? Para eu mostrar ou não mostrar esse botão aqui. Então aqui no nosso, na hora que eu estiver movimentando ele para cima, ele vai mostrar. Na hora que eu voltar movimentando para baixo, ele vai esconder esse botão aqui para ele não, como eu posso dizer, ele não esconder o valor que eu estou querendo que eu estou buscando. Na verdade, para cima ele vai esconder e para baixo ele vai mostrar, tá bom? Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma animaçãozinha aqui dentro do nosso Float Action Button. Se eu preciso fazer uma animação aqui dentro do Flutter, deixa eu fechar isso aqui. Se eu preciso fazer uma animação aqui dentro do Flutter, obrigatoriamente, eu preciso adicionar um mixin aqui dentro do nosso componente, nosso Stateful Widget, que chama Single Ticket Provider. Ticker, minha máquina está um pouquinho lenta. Ticker Provider State Mixin. Então, preciso adicionar ele. Então, with Single Ticker Provider State Mixin. Então, esse cara aqui vai me dar um controle, vamos dizer assim, para a gente poder colocar uma animação aqui, para ele poder capturar os eventos e tudo mais e colocar a nossa animação. Uma animação, ela obrigatoriamente precisa de um Animation Controller, então eu vou criar aqui o nosso Animation Controller. E no nosso Animation Controller nós vamos fazer o quê? Vamos inicializá-lo, então vou tirar tudo isso aqui, no final aqui, falar underline Animation Controller é igual um Animation Controller. E no Animation Controller, ele obrigatoriamente espera que eu coloque um vsync. Tá? Esse cara aqui, então eu vou implementar aqui, adicionar os parâmetros requeridos, que no caso seria só esse aqui, mas a gente vai adicionar alguns aqui. O primeiro que a gente vai adicionar que é o vsync, que é onde está a nossa classe de Single Ticket Provider State. Então, quem é o cara que está controlando, quem é o cara que vai controlar essa animação? É a minha própria tela que vai controlar. Por isso, eu posso passar this aqui. Eu também posso passar um duration. O duration, eu posso passar o K Material Duration, quer ver? K-tema Animation Duration, que ele é, na verdade, esse K é umas constantes do tema, tem um monte de constante aqui que você pode utilizar. Esse K Animation Duration tem uma duração de milissegundos de 200, então eu vou colocar exatamente esse aqui, porque 200 milissegundos, se for o caso, a gente depois muda para ficar mais rápido ou mais lento a nossa animação. E o valor dele, o valor que essa animação vai ter, inicial é 1. Legal, já criamos o nosso controller. Feito isso, agora a gente precisa implementar a nossa controller. Para implementar a nossa controller, nós vamos implementar ela. Antes que eu esqueça, você criou, lembre sempre, tá, gente? Quando você cria um Animation Controller ou mesmo um Listener, um Scroll Controller, né, um Scroll Controller, qualquer coisa desse tipo, é muito importante que você dê o dispose dele, para você não ter memory leak na sua aplicação. Então, underline Animation Controller.dispose e também você faça isso também no seu scroll controller.dispose. Se você colocou caras ouvintes aqui, você amarrou essa instância de memória, então é bom você dar o dispose dela para você evitar qualquer tipo de memory leak na sua aplicação, tá bom? Então, só para a gente não esquecer aqui e eu não esquecer de comentar com vocês também. Legal, feito aqui tendo aqui o nosso Float Action Button, agora vamos começar a animação. A animação nós vamos juntar duas animações. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma animação de fade in, fade out, então ele vai aparecer e sumir, tá? E eu vou fazer uma animação também de tamanho, de scale, tá? Vamos fazer uma por uma só para vocês irem acompanhando. Então no nosso Float Action Button a gente vai colocar um Fade Transition, e o Fade Transition ele vai ter, esperam, uma opacidade. E essa opacidade nada mais vai ser do que o nosso underline Animation Controller, que é ele que está controlando essa informação. Tá? Então aqui ó, o Animation, o Opacity, ele espera um objeto de Animation. Animation é o nosso Animation Controller.
tá? Que ele é filho de animation. Então, esse cara já vai resolver aqui o nosso problema. Vamos restartar nossa aplicação aqui, porque a gente fez mudança no nosso initial state. Feito isso, nós já temos uma animação implementada. Vamos ver funcionando? Não está fazendo nada, por quê? Porque a gente não startou a nossa animação. Então, para startar a nossa animação, nós vamos fazer o quê? Aqui, quando ele estiver subindo, nós vamos pegar aqui o animation controller.forward. E quando ele estiver descendo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que um reverse. Então, a gente vai voltar ela, a gente vai, vamos dizer assim, ele vai de 0 a 1. A opacidade vai sempre de 0 até 1. 1 é visível, 0 é invisível. Então, ele vai durante os 200 milissegundos, ele vai passar de 0 até 1. E depois ele vai de 1 para 0. Então, por isso que a gente está indo para frente e depois voltando, tá? Feito isso, vamos restartar nossa aplicação aqui, vamos ver essa animação, se ela já começa a funcionar, já fica interessante aqui pra gente. Vamos ver. Ó, veja que está funcionando já, ó. Eu subo, ele desaparece, eu volto, ele aparece. Então, eu estou subindo, que eu quero ver coisas embaixo, ele desaparece. Na hora que eu voltei aqui em cima, não me interessa mais o que está aqui embaixo, eu posso mostrar esse botão, o nosso Float Action Button novamente. Legal, né? Já ficou bonitinho, mas a gente consegue deixar ele um pouquinho melhor. Dentro desse Fade Animation, vamos adicionar uma nova animação de Scale Animation. Scale no Animation, Scale Transition, Transition, sempre confundo. E o Scale dele vai ser o nosso mesmo Animation Controller. Veja como vai ficar bem mais interessante a nossa animação, ó. Veja que ela sobe, ela aparece e ela desaparece. Ela aparece e ela desaparece. Então veja como que fica interessante, né? Como que você consegue capturar fazer com que esse botão, porque às vezes o Float Action Button, ele fica quando você tem uma lista, alguma coisa assim, ele fica às vezes incomodando aqui, né? Ele fica em cima de um campo que não deveria ficar, fica atrapalhando a nossa visão. Eu particularmente não gosto muito, acabo sempre não tendo um Float Action Button, só em casos muito específicos, justamente por causa disso. Mas com essa opção, eu achei bem interessante, né? Porque você consegue remover ele, ele está vindo aqui, ó. Eu consigo subir aqui e fazer o que eu tinha que fazer aqui embaixo. Agora não me interessa mais, eu posso subir, eu posso aparecer ele porque não vai mais incomodar o nosso botãozinho lá. Então, é dessa forma que você faz isso. Com o controller você pode fazer N coisas, inclusive você pode fazer Infinity Scroll. Você pode identificar quando o usuário chegou no final, né, por algum motivo. Então, na hora que você está movimentando, aqui você consegue capturar esses eventos e saber qual é a opção que ele está, né, se ele está subindo ou se ele está descendo na lista para fazer alguma ação. E também, dessa forma, a gente fez uma animaçãozinha aqui, muito simples, muito fácil de implementar, mas que dá um certo charme aqui para o nosso projeto, certo? Então, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para receber sempre as nossas notificações. Ou se você preferir, entra lá no grupo do Telegram, que as atualizações também saem lá, tá bom? Então, valeu, até a próxima.